Olá pessoal, seja bem-vindo. Bom, trabalhando com a questão da ideia de grandeza diretamente proporcional, e eu queria levá-los a pensar um pouco sobre a função linear, tá certo? Para isso, nós vamos relembrar um pouco do que são grandezas diretamente proporcionais, né? E também explorar um pouquinho da função linear, né? E uma possível demonstração será feita num vídeo usando o GeoGebra, ok? Vamos lá? Bom, lembrando que trabalhar com grandeza diretamente proporcional, nós precisamos lembrar um pouquinho o que é razão. Eu vou só mudar a caneta aqui para amarela. Lembrando o que é razão, que nada mais é que quando a gente divide um número pelo outro. Então, no caso, chamamos de razão entre A e B ao quociente Q. Então, nós temos que A sobre B, nós temos um quociente Q. Ok? Bem, seguindo, proporção já é a igualdade entre duas razões. Então, já aprendemos o que é razão. E agora nós temos a igualdade entre duas razões, né? Então, para isso, vamos considerar A e B, x e y uns reais, com B e y diferente de zero. Então, nós temos que A sobre B é igual a x sobre y, que é igual a Q. Ou seja, a igualdade entre duas razões. E esse Q vai ser sempre aqui, no caso, uma constante, né, de proporcionalidade. Ok? Seguindo. Bom, grandeza diretamente proporcional. O que vem a ser? É quando uma grandeza aumenta, nós temos então, dentro de um contexto, uma grandeza diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. Nós já vimos que proporção, então, é a razão, quando a gente faz A sobre B, vai me dar uma constante, né? Ou uma constante, né? No caso, um Q, um quociente, e isso vai aumentar na mesma proporção, ok? Seguindo, então, nós temos agora, vamos considerar y1 e y2 valores de uma grandeza y, né, relacionadas, vou mudar aqui para a cor, relacionados com os valores, né, agora com de x1 e x2 de outra grandeza x. Então, nós temos que y1 está para x1, ou divide x1, que está dividindo, é igual, ou y2 está para x2 e é igual a uma constante k, onde k aqui é a nossa constante, né, novamente, de proporcionalidade, ok? Então, de forma geral, para qualquer proporção direta, temos que y está para x, assim como, que é igual a k. Isso implica que y é igual a kx, ora, e sendo x maior que zero. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque isso aqui já parece muito com o que a gente vê em função linear, dado uma função f de x, que é igual, por exemplo, a kx. Né? Se f de x está no meu eixo x, para cada x eu tenho um valor de y, então eu posso falar que isso aqui nada mais é que é também representado com y igual a kx. Ok? Seguindo. Bom, sabemos também que proporção direta é um caso especial de função afim, né? Sendo assim, eu tenho que função afim nada mais é que f de x é uma função definida de reais em reais, função definida de reais em reais, onde f de x é o ax mais b e a diferente de zero, para todo x pertencente a reais. Ok? Bom, e também nós temos uma função identidade, que aí nesse caso o nosso A aqui é 1 e o meu B é 0, tá certo? Então o B aqui vai sumir e o meu A vai ser 1. Eu tenho então y igual a x. E se nós olharmos para a questão de grandeza, eu tenho lá então que y está para x, que é igual a uma constante k, né? E isso implica, no caso, que y é igual a kx, né? Está muito relacionado aí com a grandeza diretamente proporcional. Seguindo, nós temos a função linear, né, que
ela agora, meu A aqui não vai ser 1, vai ser maior do que 1 e diferente de 0. E nós podemos ver também que as principais aplicações na relação de proporção é quando os elementos do domínio. Porque o domínio está no eixo x, e a imagem no eixo y. Então, quando eu vario o meu x, né, o meu y também aumenta numa seguinte proporção, ok? Na mesma proporção. Bom, e aí eu trouxe para a gente verificar esse gráfico aqui nas seguintes condições. O gráfico de uma função linear vezes a proporção direta é uma reta que passa pela origem. Então, numa proporção direta, a reta sempre vai passar aqui, né, pela origem, tá certo? Ela sempre vai passar na origem. Não importa, porque o meu b aqui na função linear é 0, né? Então, eu tenho, ou ela vai ser y igual a x, com o meu k igual a 1, ou vai ser ax. E esse a nada mais é que, ó, y está para x, que é igual a k, y é igual a kx, x maior que 0, onde a é a constante de proporção. Ou seja, o kx ou o ax que tem na função linear, também aqui definida como coeficiente angular, ou seja, quando eu vario vou variar esse ângulo, né? Taxa de variação, ou seja, razão entre y e x. Quando eu pego o y e divido por x. Olha aqui o meu y aqui, ó. Esse ponto P aqui. Deixa eu colocar aqui agora. Olha só. Vou pegar a caneta aqui. Pegar o vermelho. Aqui. Tem um ponto P aqui, que as coordenadas desse ponto P nada mais é que meu P aqui, esse ponto P nada mais é que x2, y2. Né? E o que é isso aqui? É a minha variação ΔY e a minha variação ΔX. Então, o que eu tenho aqui, que é a minha constante, né? Que é o meu K que está falando aqui, que é a variação de A, que é a constante de proporção, ou taxa de variação, nada mais é que K é igual a ΔY sobre ΔX, que é a variação desse Y aqui. Né? Ou, simplesmente, Y está para X, que é igual, no meu caso aqui, 2 por 2, que é igual a 1, que nada mais é que o meu K. Logo, a minha reta é y, que é igual a x, que a gente está vendo exatamente aqui. Bom, o que acontece é que, se eu quisesse, por exemplo, trazer esse ponto para cá, ó, o que aconteceria? Como a reta aqui é y igual a x, ó, meu ponto K, meu ponto P' aqui, eu vou chamar de ponto Q, nada mais é que agora x igual a 4, ó, e y igual a 4, ok? Então, eu tenho que, o que aconteceu aqui é que a minha grandeza aumentou na mesma proporção, tá certo? 4 por 4, 1, não vai mudar nada, tá bom? Agora, se eu tivesse uma reta passando mais inclinada, aí já a minha constante seria diferente. Ok? Bom, daí eu trouxe esse exemplo aqui para a gente trabalhar, para a gente verificar que isso acontece. Ó, dado um quadrado maior aqui, que é esse rosinho aqui, ele possui um perímetro 32. Determine a razão entre o lado e o seu perímetro. Bora, nós sabemos que o perímetro de um quadrado maior, o perímetro é igual a 4 vezes o lado, né? Então, isso implica que, como o perímetro é 32, isso é igual a 4L, logo, L é igual a 32 por 4, que é igual a 8. Então, o lado desse quadrado aqui, nada mais é que é 8. E aí, a razão que ele pede entre o lado e o perímetro, olha aqui, ele quer a razão entre o lado e o perímetro. Então, eu tenho que fazer que aqui a razão aqui, né? A razão é lado, perímetro. Ele podia falar entre o perímetro e o lado, tá certo? Então, ficaria, o lado é 8, para 32, logo a razão aqui é 8 por 8 dá 1, vou simplificar, ó, é igual a 1 quarto, ok? Agora, vamos fazer para o outro, seguindo o exercício.
ele quer saber o seguinte, considerando que o lado do quadrado ele é diretamente proporcional ao seu perímetro, ou vice-versa, né? Eu posso dizer que, na verdade, o perímetro é proporcional diretamente proporcional ao lado, porque eu aumento o lado, o meu perímetro aumenta na mesma proporção. Vamos pegar o cálculo agora o lado do quadrado menor. Então, vou chamar de Pzinho aqui é igual a 4L, sabendo que o perímetro é 16, então eu tenho 16 que é igual a 4L, isso implica que L é igual a 16 por 4, e isso implica que L é igual a 4. A razão aqui também entre o lado e o perímetro vai ser igual a 4, né? Sobre 16, que é igual a 1 quarto. E aí, se nós olharmos para a grandeza diretamente proporcional, o que que acontece? Eu tenho que, numa grandeza, eu tenho duas grandezas, então eu tenho que, no caso aqui, 8 para 32, que é igual a 4 para 16, e isso vai ser sempre uma constante 1 quarto, tá certo? Se nós olharmos e pensarmos aqui, ó, que tem um eixo aqui, né? Tá certo? Não, isso aqui não, eu vou, tá, podemos colocar aqui. A reta está passando aqui na minha origem, certo? Ok. Bom, um outro exemplo que nós vamos considerar para encerrar é o seguinte, ó, determine o valor x para que os números 32, 8, x e 4 formem uma proporção. Então vamos verificar o que ele quer. Para formar uma proporção, eu tenho que colocar as grandezas numa certa sequência. Então, eu tenho que fazer que os números formam uma grandeza proporcional. Para fazer ser uma proporção, eu tenho que colocar que 32 está para 8, assim como o x está para 4. E aqui a gente multiplica invertido, né? Produto aqui do extremo pelos extremos, e fica exatamente 8x igual a 4 vezes 32. Eu não vou multiplicar, porque eu prefiro trabalhar com um número para ficar melhor a minha simplificação, mas você pode multiplicar. Isso é 432 vezes dividido por 8. Nada mais é que eu posso simplificar aqui por 8 dá 1, aqui dá 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, isso aqui é 32. Espera aí. Deixa eu apagar aquilo ali. Eu tenho que 32 está para 8, assim como 16 está para 4. Se eu simplificar isso aqui, vai dar 4, certo? E 32 por 8, se eu simplificar, também dá 4, tá certo? Então, aqui, o que a gente viu? Que a minha constante de proporção aqui, ela forma uma proporção, tá certo? Mas veja que, se eu olhar para o quadrado que é do exercício anterior, o que eu estou dizendo? Olha, o meu perímetro é 32, o meu lado do maior é 4, é 8, e o meu lado do menor, vou pôr até de azul, é 4, né? Tá certo? E aí, o que eu tenho? O perímetro, né, do maior, 32 por 8, dá 4. Ele é diretamente proporcional. Se eu aumento o lado, aumenta o perímetro. E aumenta aqui também o lado, aumenta o perímetro. Ok? Bom, vocês podem ver esse exemplo que eu fiz, visualização, lá no GeoGebra. Até a próxima e obrigado.